Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Como acabamos de cantar, uma verdade máxima para os nossos corações, Colossenses, o apóstolo Paulo aos irmãos em Colossenses fala sobre isso, capítulo 3, versículo 11, Cristo é tudo em todos nós. Se não for essa a verdade que orienta as nossas vidas, a nossa jornada, certamente estamos numa jornada bem equivocada. Então, que Deus continue guiando as nossas vidas, que Cristo continue sendo tudo em todos nós, para o louvor da glória de Deus, em nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 18. Esse mês é o mês em que celebramos as missões. A justificativa é conhecida por todos nós. No dia 12 de agosto de 1859, um missionário muito jovem norte-americano, Ashbel Green Simonton, chegava no Brasil. Com 26 anos, desembarcou no Rio de Janeiro e, a partir daí, iniciou a história da Igreja Presbiteriana. Esse ano nós comemoramos 167 anos de presbiterianismo em solo brasileiro. E durante esses 167 anos, o Senhor tem nos abençoado, tem fortalecido, a igreja tem crescido, a expansão missionária transcende os territórios nacionais. A Igreja Presbiteriana do Brasil está em vários países do mundo e nesses países tem feito a diferença por pregar um Cristo na perspectiva bíblica, teológico-reformada, que é Senhor de todos nós. Em pregar a soberania de um Deus que governa todas as coisas e que a sua boa, perfeita, santa vontade sempre será realizada na humanidade. Em pregar a autoridade das Escrituras, como o próprio apóstolo Paulo enfatizou, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Então, diante de uma história tão prolongada de grandes homens missionários que foram levantados por Deus para que essa história se solidificasse, a primeira igreja presbiteriana de Bauru faz parte dessa história. Uma igreja que tem crescido no temor do Senhor, crescido no conhecimento da palavra, uma igreja que tem buscado atender à ordem do ID, anunciar o evangelho, fazer discípulos, e uma igreja que tem procurado na palavra do Senhor o seu crescimento espiritual. Que o Senhor seja louvado e que esse mês de agosto possa não apenas limitar a nossa celebração nele, mas que ele possa despertar as nossas vidas para que entendamos que missão deve ser uma atividade do crente todos os dias da sua vida. Então, para esse mês, eu escolhi as 4 viagens do apóstolo Paulo, as 4 viagens missionárias do apóstolo Paulo e da sua equipe, para que nós possamos refletir na palavra do Senhor. Então, as exposições dominicais durante o mês de agosto estão dentro das 4 viagens. E hoje, capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 18, leitura da palavra do Senhor alternada. Em Listra, costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, Disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo Mercúrio,
porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Versículos 15 é o versículo base da nossa reflexão. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Palavra do Senhor. Ó Pai, nós te amamos e confessamos a nossa total dependência da Tua palavra. Estamos diante dela e nós nos curvamos à autoridade dela e entendemos que por meio dela o Senhor tem orientado-nos, tem fortalecido-nos, tem consolado-nos, tem alegrado as nossas almas em momentos de tristeza. Porém, por meio dela também o Senhor tem nos corrigido, nos disciplinado, nos exortado, de maneira, ó Pai, que não há como ter uma vida que agrada ao Senhor distante da orientação da Tua palavra. Fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é para que todos os povos conheçam ao Deus vivo. A viagem de Paulo e Barnabé se estendeu. Como nós ouvimos de manhã, eles tinham sido expulsos de outra cidade. Mesmo que diante da grandeza do Senhor revelada a todos aqueles que ouviram a pregação do Evangelho, os judaizantes, inimigos de Cristo, perseguiram-nos e os expulsaram da cidade. Vimos ainda no final do capítulo 13 que os discípulos, aqueles que se converteram a Cristo, aqueles que foram tocados pelo poder do Evangelho, ficaram naquela cidade cheios da alegria do Espírito Santo. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da evangelização, esse é o poder que a igreja tem nas mãos para transformar vidas, para levar salvação, para tirar os cativos das trevas e os colocar na luz da glória de Cristo Jesus, onde a tristeza, o poder do Evangelho enche da alegria do Espírito Santo. Eles tornaram a viagem e chegaram numa nova região. E o relato desse texto é maravilhoso, porque a finalidade da missão, a finalidade da obra missionária é fazer com que os povos conheçam o verdadeiro Deus. Há uma tradição naquela região, uma lenda, que Zeus e outro Deus do Olimpo se encarnavam em momentos da história daquele povo e habitavam temporariamente entre aquele povo, e nesse período
de encarnação de Zeus, muitos milagres foram feitos. Essa é uma das lendas atenienses. Paulo e Barnabé chegaram nessa cidade, cheia de crendices, cheias de religiosidade desvirtuada, vazia do conhecimento do grande poder de Deus. Deus usa formas diferentes para chamar atenção ao seu evangelho. E agora no versículo 8, nós percebemos que Deus utilizou uma forma distinta de tudo aquilo que nós vimos até agora, a partir do capítulo 13. Veja o versículo 8 e leiam, por favor, numa só voz. Deus utiliza uma miséria humana para revelar o grande poder das suas mãos. Versículo 9. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés, e ele saltou e andava. Primeira verdade do texto: quando o evangelho verdadeiro é anunciado, as vidas são transformadas. Há transformação na esfera física, há transformação na esfera emocional, há transformação na esfera mental e, principalmente, há transformações radicais na esfera espiritual. Não há um lugar em que o poder do Evangelho de Deus, tendo entrado, não transformou vidas, não transformou comunidades, não transformou almas para a glória de Deus. Quando nós entendemos que nós anunciamos um evangelho que transforma situações, que transforma a história, que transforma pessoas, nós passamos a entender que nós temos a bênção que a humanidade tanto precisa nas nossas mãos. Nós temos a resposta, nós temos a cura, nós temos a água que sacia toda a sede da alma humana, nós temos o pão vivo que alimenta a alma do faminto. Essa é a primeira verdade. Vejam no versículo seguinte, versículo 11. A crendice, a falsa religião, a falsa fé introduzida na humanidade faz com que ela perceba muitas questões ao seu redor, mas não enxergue o grande poder de Deus. No versículo 11, as multidões viram aquele sinal. Um homem que desde a sua nascença, desde o dia do seu nascimento, não andara, e agora se levantou e passou a andar entre as pessoas. Aqueles homens e mulheres voltaram para o apóstolo Paulo e Barnabé e disseram: os deuses se encarnaram entre nós. E passaram a venerá-los. Deram nomes de deuses da tradição grega. E esses nomes representavam muito para aqueles homens: Júpiter e Mercúrio, que tinham uma disposição dentro daquela religiosidade de deuses que controlavam todas as condições da humanidade. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, e quando nós anunciamos a palavra da verdade, tudo o que Deus opera por meio da sua palavra, nós anunciamos a glória para Deus. A segunda verdade é essa: a pregação do evangelho é para que Deus seja glorificado. Deus tem transformado vidas por meio da vida de vocês. Quem recebe a glória? Quem recebe o louvor? Não é estranho para nós que muitos religiosos, e vamos falar do movimento evangélico brasileiro,
se posicionam como protagonistas no mundo espiritual. Eles se colocam como grandes apóstolos, grandes homens cheios de poder. Somente a oração deles pode trazer grandes respostas. Somente a mão deles colocada sobre as pessoas pode curar e libertar. Há o absurdo em muitas igrejas evangélicas brasileiras que pregadores, pastores, os falsos apóstolos cospem nos seus fiéis. E a palavra é proposital, os seus fiéis, porque não são pessoas que estão firmadas em Cristo, não são pessoas que estão firmadas na palavra, são pessoas que estão firmadas no homem. No homem. Um dos grandes falsos pastores, apóstolos, utiliza do suor do seu corpo para oferecer cura, libertação para as pessoas. E o que toca o nosso coração e o que revela para nós como que o falso evangelho rouba os corações, é que as pessoas brigam por causa do lenço umedecido, do suor daquele falso profeta. Esse é o movimento evangélico brasileiro. Daí um questionamento pode ser respondido agora, o que eu já fiz em outros momentos. Por que o movimento evangélico brasileiro cresce tanto, porém o Brasil piora dia a dia? Porque na perspectiva bíblica, quando uma nação é alcançada pelo Evangelho e as pessoas são transformadas pelo poder do Evangelho, aquela comunidade melhora. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem cobiçava, não cobiça mais. Essa é a transformação do Evangelho. Mas por que o Brasil, mesmo com o movimento evangélico crescendo tanto, vai de mal a pior? A resposta está no texto. Que pregação tem sido anunciada? Que Deus tem sido revelado? O Deus das Escrituras? Ou o homem que se coloca como o portador único da graça divina? Aquela cidade idólatra, cheia de desvios religiosos, que ainda não havia conhecido o poder da graça, ao ver o milagre na vida daquele homem, colocou-se ao lado dos apóstolos e nomearam ele deuses da tradição pagã. O que nós faríamos no lugar de Paulo e Barnabé? O que os pastores da atualidade, que se configuram biblicamente como falsos profetas, fariam no lugar de Barnabé? Aproveitariam aquele momento. Diriam: nós temos poder, fica conosco. Cheguem para perto de nós. Porém, quem é cheio do Espírito Santo e usado por Deus para transformar vidas e situações, eles sempre colocarão Deus no centro de todas as coisas. E é isso que nós temos que fazer. Deus tem abençoado vidas por meio de você, então glórias a Deus. Deus tem falado na vida de corações do seu amigo lá no seu trabalho, ou do seu parente lá na sua família, glória a Deus. Toda glória é dada a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda verdade é essa. Deus tem sido glorificado por meio daquilo que você tem anunciado. As vidas têm sido transformadas para que Deus seja glorificado verdadeiramente. E finalmente, irmãos, Lucas desenvolve uma terceira perspectiva poderosa sobre o objeto das missões ou sobre o objeto da ação missionária da igreja. E isso está
a partir do versículo 14. Leiam, por favor. Senhores, continuem. Amém. Terceira verdade. Nós anunciamos o Evangelho para que Deus seja conhecido. Há uma inclinação muito clara nas denominações, em todas, inclusive na nossa, que é pregar o Evangelho para que a Igreja Presbiteriana seja conhecida. Para que a nossa amada teologia reformada seja conhecida. Não é essa a direção da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é: preguem o Evangelho para que Deus seja conhecido. O lugar onde o salvo louvará a Deus, a igreja onde o salvo adorará o Senhor, a denominação santa onde aquela pessoa alcançada pelo poder do Evangelho servirá a Deus, é propósito de Deus. É Ele quem coloca, é Ele quem tira. O papel da igreja é anunciar a glória de Deus. E nada além disso. É pregar a verdade, a graça, a soberania, é revelar à humanidade um Deus que, mesmo diante dos nossos pecados, não tem poupado bênçãos sobre as nossas vidas. Veja como o apóstolo, veja como Lucas desenvolve isso muito claramente no versículo 16 e 17, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo vosso coração de fartura e de alegria. É falar do Deus que é rico em misericórdia. Paulo anunciou àqueles homens de Listra naquele dia: olha, eu não estou aqui para me apresentar, eu não tenho poder nenhum, eu não tenho nenhuma grandeza, eu sou um servo, eu sou um vaso. A propósito, na igreja de Antioquia haviam 5 grandes homens de Deus, 5 mestres. E Deus poderia usar cada um deles. Dos 5, Deus escolheu Paulo e Barnabé, como poderia ter escolhido um dos outros 3. Então Paulo está ensinando o seguinte: nós não somos ninguém. Nós não somos ninguém. Veja a resposta de João lá na porta chamada Formosa. O mendigo clamou aos discípulos dizendo: me dê algum dinheiro, algum ouro, alguma prata, algum bem. E eles responderam dizendo: olhe para nós. Não temos ouro e nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, anda. É sobre isso que Lucas está falando. O que nós temos para oferecer? O Deus que é rico em misericórdia. Então os versículos 16 e 17 dizem assim: olha, esse Deus é tão misericordioso que Ele permitiu que as nações andassem como elas queriam. Criaram seus deuses, criaram seus ídolos, sacrificavam como quiseram, mas ainda assim, versículo 17, Deus não deixou de dar o seu testemunho. Então, mesmo no mundo em que muitas nações foram idólatras, o nome de Deus sempre foi anunciado. Segundo,
E mesmo que as nações idólatras distanciavam-se cada vez mais de Deus, Deus manteve sobre elas a sua misericórdia, dando chuva, dando frutos, dando alimento. Esse é o Deus a quem nós servimos. Final do texto é maravilhoso. Versículo 18, leiam, por favor. O texto nos revela ainda que, ainda pregando o evangelho puro e simples, ainda anunciando o único e verdadeiro Deus que é grande em compaixão, ainda apontando o evangelho para a glória de Deus e não para a glória do homem, ainda anunciando um Deus que transforma vidas, situações, nações. Ainda assim, aquele povo tinha um coração tão duro que queria viver a sua vida de idolatria. O que isso revela para nós? Que anunciar o evangelho nem sempre nos trará resultados como nós desejamos. Quem aqui já ficou decepcionado quando falou do amor de Deus para alguém e essa pessoa ignorou? Ou alguma pessoa disse para você: não venha com essa conversa para o meu lado? Quem aqui já saiu em algum lugar e entregou uma Bíblia, ou um livreto, ou uma literatura, e a pessoa já rasgou na sua frente? Ou a pessoa te ameaçou, né? O que nós vamos fazer? Parar de anunciar o Deus grande em misericórdia? Parar de pregar aos povos que há um Senhor que é soberano sobre tudo e todos e pode salvar vidas? Não, não. Semana que vem nós daremos continuidade na série de exposições a partir do versículo 19. E vocês perceberão que não há dureza do coração humano que o evangelho não possa quebrar. Que não há incredulidade no coração humano que o poder do evangelho não possa curvar diante da grandeza de Deus. Que não há desvio religioso tão profundo que o poder do evangelho não possa endireitar. Que Deus continue nos abençoando. Que entendamos que missões é proclamar o Deus único e verdadeiro a todos os povos, falando do poder da sua grandeza. Ele muda pessoas, ele muda situações. Segundo, apontando para a glória dele. Tudo que ele faz por meio da nossa vida, da sua vida, é para que ele seja glorificado. Somente ele é digno de toda honra e de toda adoração. E terceiro, anunciando o único e verdadeiro Deus. Que ele possa ser louvado, engrandecido, adorado pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, aplica em nós a tua palavra. Somos missionários e precisamos aprender como falar do amor do Senhor. O Senhor tem as mais variadas estratégias para que o evangelho seja iniciado. Continue fazendo isso, para que possamos pregar a tua palavra, anunciando o Deus grandioso que és, anunciando que toda glória é devida ao seu nome e não a nós, e apresentando à humanidade um Deus que é único e verdadeiro. Oro em nome de Jesus. Amém.